Isso, assim ela fica mais firme, mais bem protegida, né? Isso mesmo. Depois só amarrar aqui, né? Olá, Luizão, professora, tudo bem? Sim, tudo bem. Estamos Tá aqui. vendo, né? Que tá cuidando de tudo, nos mínimos detalhes para nossa cidade. Hoje estamos fazendo um plantio de árvores, daí a gente cuidando bem das coisas pequenas, nós temos condições de cuidar das grandes com a mesma dedicação. Ai, que bom, porque só assim vamos... Muita gente não sabe, mas Pinhais é a menor cidade do Paraná. Pequena no tamanho, mas grande nas realizações. É hoje uma das maiores economias e também o terceiro município com mais qualidade de vida de todo o estado. Mas não foi sempre assim. Até pouco tempo atrás, transformar uma cidade como Pinhais num modelo de desenvolvimento e qualidade de vida parecia algo inimaginável. Até que um homem teve a sensibilidade de imaginar e a coragem de dar o primeiro passo. Mas, para entendermos como isso começou, é preciso dar alguns passos para trás, até chegarmos em 1962. Filho de seu Belisário e dona Estefânia, Luiz Goulart Alves nasceu em 6 de junho de 1962. Desde cedo, já aprendeu a ajudar a família a tirar o sustento da roça em Marumbi. A vida não era fácil, mas a família era feliz, acreditando no valor do trabalho, da união e do respeito. O pai sempre deixava uma tarefa para a gente cumprir na roça. E o Luiz, ele tinha a função de arar a terra e eu tinha a função de puxar a eguinha para que a eguinha seguisse certinho em linha reta no meio do cafezal. Mas daí o Luiz começou a observar que na região os cavalos trabalhavam sozinhos, não precisava de ninguém puxando a égua. E ele começou a treinar a nossa égua a fazer o trabalho sozinho. Então essa curiosidade dele em descobrir, em querer mudar, em querer transformar, em querer fazer algo ficar melhor do que já era. Preocupado com a importância de oferecer uma educação de qualidade aos filhos, seu Belisário se muda para Jandaia do Sul, uma cidade com um pouco mais de estrutura. Seu Belisário provavelmente não sabia, mas o valor da educação seria transmitido a seu filho mais velho, que com ela transformaria a vida de muita gente. Sempre curioso e com vontade de consertar as coisas, Luiz aproveita para fazer um curso de mecânica, sem se descuidar dos estudos nem do trabalho na roça. Mas Dona Estefânia precisou passar por um longo tratamento médico e a família precisou se mudar para perto da capital. Então, seu Belisário comprou um terreno em Piraquara, no bairro Santa Mônica, e junto com Luiz, seu único filho homem à época, os dois construíram uma casa, que até hoje ainda está lá. E o Luiz era ajudante do pai, desde pedreiro até telhado, tudo. Então, e o pai sempre foi a cunha, tudo, fazer tudo bem feito. Então, o Luiz fazia muito, imitava o pai. Assim que se estabeleceu em Piraquara, a primeira coisa que Luiz buscou junto com a família foi participar de uma igreja. A segunda foi buscar um emprego. Aos 15 anos, com o conhecimento que tinha adquirido em mecânica, conseguiu um emprego em uma loja de automóveis. Mas Luiz sabia mais do que mecânica e logo foi contratado pela Casa Eco, em Curitiba. Lá, durante 6 anos, ele operou empilhadeiras, dirigiu caminhões e soldou carros, tornando-se conhecido pela dedicação e comprometimento. Excelente funcionário. Não faltava, capaz, sabe, honesto. Eu pegava a marmitinha dele, ia no caminhão, ia estudar na hora do almoço, sabe? Então o cara é esforçado. Eletricista fazia, cortava carro no machado, com ele não tinha tempo ruim. Chuva, sol, eu mexia até em motor, se você litasse ele mexia, sabe? Chamava o Dr. Pardal, ele era, porra, você não entendia, não sabia, ele tentava descobrir a coisa como é que era. Não tinha o que o bicho não soubesse fazer. Não tinha para bater cara na empilhadeira como ele. Os caras paulistas diziam assim, puxa, paranaense, você é ferrado. Aos 23 anos, Luizão já tinha uma trajetória de trabalho, fé e superação de causar orgulho em qualquer um. Mas o jovem nascido em Marumbi sentia que ainda tinha muito a fazer. Tinha vontade de voltar a estudar e adquirir mais conhecimento para poder melhorar não só a vida de sua família, dos vizinhos, dos companheiros da igreja, do patrão e dos colegas, mas de toda a comunidade. Ele sabia que tinha ainda muita coisa para consertar.
se levantar uma casa, é preciso empilhar um tijolo por vez, mas sempre pensando no propósito final. O mesmo vale para grandes sonhos. Eles são construídos com a soma de pequenas realizações, conquistadas uma a uma, dia após dia. Por volta dos 20 anos, Luiz já tinha construído os alicerces de sua vida, mas ele ainda queria fazer muita coisa. Queria voltar a estudar, adquirir mais conhecimento e, por que não, transformar o mundo num lugar melhor para se viver. Seria possível realizar sonhos tão grandes sendo apenas um filho de agricultores vindos do interior? Como ele mesmo sempre gostou de dizer, o primeiro passo para atingir um objetivo é acreditar que é possível. E ele acreditava em seu sonho, acreditava no trabalho e acreditava na força da fé. Ele se interessou em participar do grupo de jovens da igreja e lá começou a atuar cada vez mais ativamente. Foi ali que ele começou a se destacar e se tornou conhecido como Luizão por conta de seu 1,87 m de altura. Luizão rapidamente se tornou uma figura de liderança, participando das reuniões do grupo, de pastorais e associações de moradores, com um propósito sempre firme de melhorar o mundo à sua volta. Eu participava lá do Jardim Cláudia, na Vila Teba, no grupo jovem lá, e participava lá do Santa Monte, toda essa região era titulado por Setor 9. A primeira vez que eu vi ele participou da reunião do Setor 9, aquele dia já vi o tipo dele se comunicar, que era um espírito de liderança mesmo. Inclusive nós lá da nossa região, a gente falou, pô, aquele polaco fala o tempo todo, só ele quer falar. Naquela época, a gente tinha aquele método, nosso grupo jovem era participar desse método, ver e julgar a gente. Então a gente já não era um grupo que só rezava, né? A gente tinha ação. Assim, sempre correndo atrás de seu sonho de ajudar as pessoas, Luizão se tornou um missionário, instalando-se no Seminário dos Missionários Xaverianos. Enquanto atuava com os grupos da igreja, Luizão preocupou-se com o fato de que era preciso correr atrás de uma formação mais sólida se quisesse realizar todas as mudanças que imaginava para o mundo. Assim, aos 23 anos, tomou a decisão corajosa de voltar a estudar e concluiu o ensino fundamental e o médio. E, como se não bastasse, sempre sonhando alto, decidiu prestar o vestibular para a Universidade Federal do Paraná e conseguiu ser aprovado no curso de filosofia. Passados alguns anos, em 1988, o clima no Brasil era de otimismo e esperança de que mudanças positivas estavam prestes a acontecer. Luizão, então um jovem de apenas 27 anos, mas que já havia conquistado realizações importantes, viu-se diante do convite a um desafio de enorme responsabilidade: candidatar-se a prefeito de Piraquara. Essa foi para mim a primeira grande prova, o momento onde a paixão política falou mais forte, prevalecendo o desejo de defender o povo, a juventude e as minorias oprimidas, o desejo de criar espaços de participação para a população. Se por um lado Luizão não tinha experiência alguma na política, por outro, tinha o desejo de mudar a vida das pessoas para melhor. Assim, ele respirou fundo e aceitou o desafio da candidatura. Eu trabalhava com os movimentos da igreja, grupos de jovens das igrejas. Esse grupo, que era mais ligado a mim, resolveu me lançar candidato a prefeito. A gente, inclusive, teve uma disputa interna, eu disputei com 4 pré-candidatos, aí eu ganhei a convenção e fomos para a campanha de um sonho de melhorar a cidade, de melhorar a vida das pessoas, de preservar a natureza. Aqui em Piraquara tinha lixão nas nascentes dos rios e tal, então nós tínhamos esses ideais aí. Com a coragem que só tem quem tem grandes sonhos, Luizão arregaçou as mangas e foi às ruas apresentar suas propostas à população. Ao final do pleito, Luizão conseguiu o impressionante resultado de ser mais votado do que os outros candidatos muito mais experientes. Mas não foi desta vez que conseguiu ser eleito. Sem desanimar, Luizão soube transformar o revés em oportunidade de aprender e assim se tornar mais forte para as muitas lutas que sabia que ainda teria pela frente. Não assumo o meu nome como ambição de ser o primeiro, de ser aquele que vai tomar a frente, mas sim descentralizar as ideias e as nossas ansiedades. Para se chegar longe, é preciso dar o primeiro passo. Após passar pela experiência de disputar uma prefeitura aos 27 anos, Luizão percebeu que não poderia mais parar de lutar por um mundo melhor.
mesmo que para isso fosse preciso dar um passo para trás e começar pela base. Se até aos 23 anos as demandas da vida o havia afastado da escola antes de concluir o ensino fundamental, agora, aos 28, ele já era professor e se destacou tanto que logo se tornou diretor do Colégio Estadual Vila Amélia, hoje Colégio Estadual Otília Homero da Silva. O professor Luizão sempre demonstrou muita dedicação, sempre preocupado com os alunos, preocupado com um todo na escola, envolvido com os vários setores da escola. Quando surgiu a ideia que ele colocou, a intenção de ser diretor da escola, parecia utopia, mas como ele é corajoso, ele foi em frente, conseguiu ser diretor da escola. E uma das primeiras ações, como ele gostaria sempre de melhorar a escola para os alunos, para a comunidade, ele decidiu melhorar a quadra, porque o colégio não tinha uma quadra, era só pedrinhas, não tinha quadra de esportes. E ele, em forma de mutirão, ele conseguiu realizar esse sonho, que era um grande sonho dele. Mas, para além dos muros da escola, havia na cidade muitas questões a serem debatidas e levadas em frente. Já se passavam 8 anos desde a candidatura a prefeito e em 1996 era chegada a hora de uma disputa para vereador. Aos 34 anos, ele era um jovem com uma experiência de liderança que o punha em pé de igualdade com seus concorrentes. E o reconhecimento da população se fez ouvir nas urnas. Luizão foi o 4º vereador mais votado de Pinhais e o primeiro colocado do partido. A conquista de ser um dos mais votados vereadores da cidade foi encarada como uma grande responsabilidade. Era hora de trabalhar e fazer jus à confiança depositada pela população. Foi nessa época que Pinhais começou a despontar para se tornar muito mais que uma pequena cidade. O primeiro passo já estava dado, mas ainda havia muito a ser feito. Após 4 anos de mandato, a população estava satisfeita com o trabalho de Luizão e assim, nas eleições de 2000, o reelegeu vereador, desta vez com nada menos que 1000 votos. O reconhecimento vinha de fora e de dentro da política. Já no início do novo mandato, Luizão conquistou a presidência da Câmara. Foi um período de realizações corajosas para Pinhais, com a construção da sede da Câmara Municipal, que passou a ser referência para outras cidades e se tornou um espaço democrático para toda a comunidade. Após 8 anos de muitas realizações como vereador, Luizão queria transformar a cidade de vez e encarou a candidatura a prefeito. O desafio era enorme. O prefeito Cassiano tentava a reeleição e a oposição acabou apresentando outras 3 candidaturas viáveis. A população se dividiu e Cassiano acabou reeleito. Mas isso não impediu que Luizão realizasse o prodígio de chegar em 2º lugar, mostrando que contava cada vez mais com a força da população. Mais uma vez, ele transformou o revés em aprendizado e veio para as eleições de 2006 ainda mais forte que antes, como candidato a deputado estadual. O resultado foi uma expressiva votação e ele conquistou a primeira suplência do partido. Saiu em defesa dos professores e dos servidores públicos em geral. Tornou-se referência na defesa dos interesses da região metropolitana de Curitiba e realizou projetos fundamentais para a região. Em meados de 2008, as conquistas de Luizão para a população de Pinhais e da região metropolitana de Curitiba já tinham entrado para a história. Diante de tamanho sucesso e reconhecimento, muitos se acomodariam. Mas não Luizão. Ao olhar para trás e ver uma trajetória bem-sucedida, o que ele sentiu foi a motivação para seguir olhando para frente e sonhando ainda mais alto, buscando ir além, defendendo as necessidades e interesses de sua população. Companheiros e amigos aqui, pessoal filiado, pessoal que não é filiado, que é simpatizante do partido, que acredita nesse partido para uma transformação.
20 anos após a candidatura à prefeitura de Piraquara, a sensação era de que o momento havia finalmente chegado. Nas eleições municipais de 2008, o nome de Luizão era ouvido entre a população e entre os partidos. Mas Luizão sabia que contar com a vitória precocemente seria um erro. Além disso, uma eventual terceira derrota na disputa para a prefeitura poderia trazer grandes riscos futuros. Neste momento, era preciso ter calma e sensibilidade. Eu acho que o meu destino era ter uma vice, mulher, né? Porque em 88 eu tive como candidata a vice Ana Inês, uma mulher. E a Marli Paulino foi uma pessoa que a gente teve muita afinidade durante o mandato, né? Em relação ao prefeito Zico, nós tínhamos muitos questionamentos em relação ao mandato dele. Na minha avaliação, era o nome melhor que tinha, ela aceitou, né? Aceitou a vice-prefeitura na época, e tanto é que foi uma campanha muito boa. Marli Paulino era uma experiente vereadora que já havia passado pela experiência de mandatos, sempre lutando pelos interesses da comunidade. A população parecia sentir confiança na parceria entre estes dois líderes. O trabalho rendeu os frutos merecidos e em 13 de outubro de 2008, Luizão e Marli foram eleitos para a Prefeitura de Pinhais com 63% dos votos. Nós fomos vereadores por muito tempo, né? Então nós conhecíamos o que a cidade precisava. Nós vivemos aquele momento assim de ansiedade, de vontade de que a cidade mudasse, né? Então, quando nós assumimos a administração, nós falamos, agora nós podemos fazer. E o Luizão era uma pessoa, ele tinha assim uma visão muito ampla, né, de administração. Então, fizemos o nosso plano de governo, dei ideias para ele também, dentro, né, eu como do PDT, dentro do plano de governo. Nós tínhamos muitos problemas. Nós tínhamos problema de infraestrutura, tinha muitas ruas no chão, pó e lama. A cidade sofria muito com os alagamentos. Nós não tínhamos uma assistência judiciária gratuita para atender as pessoas que mais precisavam. Nós tínhamos um problema de criança que ia para a escola num período e no outro ficava na rua. A situação da cidade, em muitos aspectos, era de verdadeiro abandono. Era rua de chão, poeira, até a gente teve um tempo que falava assim, parece que Pinhais está abandonado, né? Que a gente não via crescimento, não via produção. Aqui quando formava para chuva, a pessoa já preocupava, porque aqui deu cheia, que foi perto dos Vitor e perdemos todos os móveis, mas não foi uma vez só não, foi 2, 3 vezes e sofremos muito aqui. A vaga nas creches era muito difícil. O meu primeiro filho, ele não foi para a creche. Até porque aqui na região não tinha creche e nos bairros próximos que tinha não podia atender a demanda aqui do nosso bairro, né? Peço a Deus, principalmente 2 coisas, saúde e sabedoria, para fazer um bom governo e fazer as mudanças que Pinhais precisa. A vocês todos e à população, de maneira geral, peço um pouco de paciência. Deixe para avaliar o nosso trabalho da metade do mandato para frente. Deixe para avaliar da metade para frente. Porque esse vai ser um tempo necessário para a gente mostrar para que a gente veio e para que a gente se propôs a dirigir e governar essas cidades. Obras contemplando todos os bairros. Uma cidade que até então tinha 200 quilômetros de ruas de terra torna-se praticamente 100% pavimentada. Saúde e educação se tornam o que devem ser, prioridade. O hospital e a maternidade são reabertos para as mães poderem passar a dar à luz a seus filhos em Pinhais.
Novas unidades de saúde são construídas, outras são reformadas e muito mais pessoas passam a ter acesso a um atendimento público de qualidade. Centros de educação infantil são construídos e escolas em tempo integral são implantadas. Agora, as famílias podiam ter a tranquilidade de deixar os filhos aprendendo e se desenvolvendo durante o dia todo. São implantados o Centro da Juventude, o Centro de Esportes e Artes Unificados, as oficinas de música, teatro, cinema, as escolinhas de esporte e muito mais. Com a chegada do Centro de Juventude, tive diversos, além de oficina de músicas e dança, tive diversas oportunidades também de entrar para fazer curso de profissionalizantes. Nós começamos com alguns cursos profissionalizantes e nós fizemos parcerias, principalmente com a Fundação Humberto Scarpa, que já tinha convênio com o Senai e com o Senac. Nós fomos evoluindo, daí nós começamos a fazer os convênios diretamente, nós tivemos o ProJovem, o programa do governo federal, que ajudou muito. Então, nós trabalhamos muito na prevenção da violência. A Guarda Municipal é implantada, trazendo segurança para a população e fazendo com que a criminalidade baixe pela metade. Saem das ruas os adolescentes sem atividades e vão para as ruas as equipes do meio ambiente, limpando e embelezando a cidade. Os agentes comunitários de saúde levando informação e atendimento preventivo de porta em porta. E os servidores da Secretaria de Obras atendendo a comunidade. As mudanças iam surgindo, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Nós acreditávamos porque a gente sabia o potencial da cidade. O que precisava era organizar bem a administração, colocar as pessoas certas no lugar certo. Apostamos em pessoas com capacidade, com muita vontade de trabalhar, e as equipes e a motivação dos servidores. Esse foi o nosso foco, motivar os servidores, que eles conseguissem comprar a ideia também de fazer uma cidade melhor, uma cidade boa de se viver, uma cidade cada vez mais que as pessoas tivessem orgulho da sua cidade. Desde pequeno, lá na roça, Luizão sempre soube o valor de trabalhar junto, unindo forças. Foi por isso que montou uma equipe de secretários com alto nível de capacitação técnica. Além disso, ele teve a sensibilidade de perceber que a prefeitura já dispunha de profissionais de muita qualidade e o que faltava mesmo era fazer acontecer. Gente nas ruas, equipe bem orientada e motivada, tudo organizado. Agora só o que faltava eram investimentos. E Luizão fez acontecer. Estabeleceu uma grande parceria com o governo federal para a realização de muitas obras, como a agência do INSS, o CEL, a UPA, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Artesanato, Casas do PAC, e isso sem falar nos investimentos em programas voltados à área social. O Centro de Convivência do Idoso, por exemplo, oferecendo esporte, cultura, acompanhamento nutricional, oficinas artísticas, lazer, festas e entretenimento para a melhor idade. E isso sem falar na descentralização do CREAS e CRAS, que permitiu aos serviços de assistência social chegarem aos bairros mais afastados, atendendo a população da cidade toda. E como a gente sabe, crescimento atrai crescimento. As empresas que andavam desanimadas começaram a investir mais e o ciclo virtuoso de desenvolvimento atraiu novas empresas para também investirem na cidade. Pinhais se tornou respeitada e começou a ser referência para o Paraná e até para o país. Nesse momento positivo, o mais importante e também o mais difícil era não se deixar abater pelos percalços do caminho. Então, durante o mandato também, nós tivemos, além do sucesso na administração, muitos desafios, tivemos problemas, Problemas de saúde, perdas. Eu tive uma separação, eu perdi a minha mãe, durante o primeiro mandato ainda. Perdi o meu pai durante o segundo mandato, meu pai que era um homem que me inspirava bastante, um homem muito correto, muito trabalhador, Aprendi muito do caráter do meu pai. Na administração nós tivemos alguns servidores que tiveram problemas de saúde, problemas sérios, tivemos uma perda importante, que é do secretário Zeito, que foi um baque na nossa administração, mas a gente foi superando.
Luizão sempre acreditou que uma boa administração é feita de pessoas. A perda de uma pessoa fundamental, como o José Zeitel, que estava realizando um excelente trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi um duro golpe para ele e para todos os membros da equipe. Mas, uma vez mais, Luizão e a equipe se deram as mãos, levantaram a cabeça e seguiram em frente. Com o apoio de uma equipe competente e dedicada, Luizão foi transformando Pinhais numa cidade que hoje é referência nacional em qualidade de vida. Se antes a população não tinha onde passear nos momentos de lazer, agora tinha à disposição o Bosque Municipal. Ele ficou tão bonito e passou a ser tão visitado que se tornou o cartão postal da cidade e hoje recebe centenas de famílias nos finais de semana. A ideia deu tão certo que logo surgiu a necessidade de se criar mais um espaço parecido, só que do outro lado da rodovia. Eis que surge o Bosque Bodinão. Antes a gente não tinha nenhum lugar de lazer ou um espaço para as crianças brincarem. E agora, com os novos bosques que o Luizão trouxe para Pinhais, ficou muito melhor. Agora as crianças podem se divertir, tudo aqui muito perto de casa. Desse jeito, a cidade de Pinhais foi se transformando. As pessoas passaram a receber atendimento público de qualidade. A cidade foi se tornando um lugar cada vez melhor de se viver. As oportunidades foram surgindo e, como não podia ser diferente, os resultados foram aparecendo. A população de Pinhais viu melhorar a qualidade de vida e valorizou o trabalho de Luizão e sua equipe. Mas ainda havia muito a ser feito por Pinhais e região. Com vontade de melhorar a vida de cada vez mais pessoas, Luizão e Marli se candidataram à reeleição. Nas ruas, era possível sentir o carinho e reconhecimento da população. E as urnas confirmaram. Com 93,7% dos votos, Luizão obteve a maior votação do país inteiro. O prefeito eleito de Pinhais é quase uma unanimidade. Ele teve 94% dos votos válidos. Difícil encontrar em Pinhais alguém que não tenha votado em Luizão Goulart. É de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, um dos prefeitos campeões de voto. O número impressionante de pessoas que reelegeram Luizão acabou sendo destaque nos noticiários do Paraná e do país. Pinhais ia muito bem, mas Luizão olhou em seu entorno e percebeu que era possível fazer mais. Então ele se candidatou à presidência da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, a ASSOMEC, e venceu. Com aquele olhar de educador, capaz de identificar o potencial escondido em cada pessoa e em cada grupo, Luizão percebeu que esta entidade, que até então não tinha muita notoriedade, poderia realizar muitas coisas. Ele arregaçou as mangas e foi à luta. Luizão lutou pela manutenção do subsídio do Estado ao transporte coletivo, pela aquisição de maquinário para consertar as estradas, pela ampliação das consultas com especialistas na saúde e venceu todas estas lutas. O trabalho na Prefeitura de Pinhais e na presidência da ASSOMEC ia de vento em popa. As realizações iam aparecendo quando, em 2014, Luizão recebe o convite do partido para se candidatar a deputado federal. A equipe fez um levantamento e descobriu que as chances de vitória eram grandes. Foi um momento de decisão bastante difícil, porque as perspectivas de uma eleição para deputado federal eram muito boas, né, por todo o cenário que se apresentava, não só em Pinhais, mas na região metropolitana toda. Eu era presidente da Associação dos Municípios, eu tinha um trânsito nas 8 cidades também. Mas aí pesou mais o compromisso com a população da cidade. E nós temos um histórico em Pinhais, um prefeito que também deixou o mandato, né, o prefeito que me antecedeu, ele deixou o mandato para ser candidato a deputado estadual. E não foi bom para a cidade, né? E então também, considerando isso e considerando o compromisso com a população de concluir um trabalho, né? Começar e terminar. Com isso, a administração de Pinhais seguiu com toda a força. A qualidade de vida chegando em cada vez mais bairros, novos serviços oferecidos, grandes eventos acontecendo e Pinhais se tornando uma cidade cada vez mais admirada e melhor para se viver. A cidade vai bem.
Mas e o Luizão? Ah, o Luizão continua daquele mesmo jeito de sempre. Simples e trabalhando sem descanso, não parando nem mesmo na hora de ajudar a criar e encaminhar suas 3 filhas. Uma coisa que me chama atenção, assim, do meu pai é que sempre foi muito companheiro. Então, amigo, assim, essa coisa de brincar, de ir pro sítio e brincar na chuva. Ah, começou a chover, vamos pra fora brincar. Uma coisa muito legal que fez parte da nossa formação foram as viagens. Eu acho que foi uma coisa assim que influenciou bastante e foi muito legal. A gente passeou pelo Brasil inteiro, né? Outra parte importante foi que quando a gente viajava, ele sempre chamava a gente pra, vamos aprender a negociar aqui, né? Na hora de comprar as coisas, vamos passar pela feirinha inteira, depois vocês escolhem o que vocês querem, mas vamos passar em todas as lojas primeiro. O nosso pai, ele sempre respeitou muito as nossas opiniões pessoais e a gente pensar o que a gente quer fazer, e é claro que ele tinha que dar um direcionamento pra gente em relação à faculdade, mas ele sempre foi muito aberto para entender se uma coisa não tá dando certo, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer outra coisa, né? Eu troquei de faculdade, então é um processo de você ter que parar uma faculdade, e ele foi muito compreensivo, né? De entender isso, de entender que esse processo que estava acontecendo e me incentivar também nessa outra escolha que eu fiz na vida, né? E isso, pra mim, é muito impactante, é muito importante esse apoio dele e foi muito bacana ter isso. Será que é possível a menor cidade do Paraná ter uma das maiores economias e um dos maiores índices de qualidade de vida do estado? Será que é possível transformar ruas de terra e bairros abandonados em um lugar bom de se viver? Será que é possível um filho de agricultores que começou desde cedo a trabalhar na roça tornar-se mecânico, depois professor, diretor, até conseguir transformar toda uma cidade? Como diz Luizão, somos do tamanho de nossos sonhos. Sonhar e acreditar no sonho é o primeiro passo. Mas qual o próximo? Realizar. Sonhar e realizar. Eis a fórmula de se fazer coisas grandes. Começando pelas pequenas. Até parece simples, não é? E é isso mesmo. Com simplicidade, humildade e muita vontade de trabalhar, é possível transformar pequenas sementes em belíssimas realizações.